Boa tarde, pessoal! Aqui quem fala é a doutora Fabiana Sena Gerami e vamos dar início a mais um programa Leis e Bichos. E hoje é um programa um pouquinho diferente, né? A gente está acostumado a falar sobre cachorrinho, sobre gatinhos, animais. Hoje nós vamos falar sobre répteis. E nós vamos falar com um pesquisador do Instituto Butantan, o renomado Giuseppe Porto. Ele é especialista em herpetologia. Boa tarde, Giuseppe, nosso pesquisador famoso, renomado e tão querido. Muito boa tarde, doutora Fabiana. Estamos aqui com um bate-papo. Giuseppe, eu queria contar para você, o nosso programa, inicialmente, ele é um programa um pouco diferenciado. Ele é para todos aqueles que são amantes de animais, mas não só os protetores, que se preocupam com os animais abandonados. Nós gostamos de desenvolver programas que façam com que as pessoas adquiram conhecimento, tirem dúvidas, possam interagir com especialistas de diversas áreas, e é por isso que o senhor foi convidado. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua formação, a sua área de atuação, o que o senhor faz no Instituto Butantan, para que os nossos ouvintes, que são dos mais variados, pudessem entender um pouquinho desse trabalho. Meu nome é Giuseppe Porto, eu sou biólogo. Meu cargo no Butantan é pesquisador científico. E atualmente eu dirijo o Museu Biológico do Instituto e a divisão, o nosso Centro de Desenvolvimento Cultural. A minha especialidade é herpetologia. O que é herpetologia? É o estudo de répteis e anfíbios. E dentro dos répteis, eu sou especialista em serpentes, que é o meu braço mais forte dentro de tudo aquilo que eu faço aqui no Butantan. Então, meu pesquisador querido, posso chamá-lo assim, dessa forma carinhosa? Porque eu estou muito feliz com a sua presença. É uma honra tê-lo aqui no nosso programa Leis e Bichos, alguém do seu gabarito. Fique à vontade, vamos conversar. Giuseppe, me conta sobre... Vamos falar um pouquinho sobre répteis. Quantas espécies de cobras nós temos no Brasil, mais ou menos? É possível uma estimativa? Nós temos aproximadamente 410 animais. Por que eu falo 410? Porque os números eles acabam mudando às vezes de mês a mês, porque as pessoas, os pesquisadores descobrem outras espécies e aí o número muda. Então hoje nós temos 412, mas tem um pouquinho mais porque eu recebi informação de mais duas espécies de serpentes que foram descritas para o Brasil. E desse montante variável entre 400, você pode me dizer quantas são venenosas e quantas não são venenosas? Claro, exatamente das 15% são peçonhentas ou perigosas e 85% não. O que vai dar 66 espécies. Então podemos entender espécies perigosas como animal peçonhento aquele que produz alguma espécie de veneno. Exatamente, alguma espécie de veneno com potencial de risco com clínica. Que pode ser fatal. Isso vai dar exatamente 66 espécies. Então, na verdade, nós temos muito mais cobras não peçonhentas do que peçonhentas. Com certeza. Isso é um dado interessantíssimo. Eu não sabia disso, imagino que a maioria das pessoas também não. Agora, eu acredito que não saibam. Por quê? Porque a serpente é um bicho muito estigmatizado pelo público. Ele tem a fama de ser um animal do mal. E basta ser uma serpente para as pessoas matarem. E isso é muito ruim.
Mas quando a gente fala que somente 66 espécies têm potencial de perigo, a coisa fica um pouco mais amenizada. E uma coisa muito importante que eu digo é o seguinte, esse número, 66 espécies, para o Brasil todo, tá? Quando a gente olha para as regiões, a gente tem esse número diminuído. Tá certo? Ao longo do território brasileiro, cada região tem a sua quantidade de espécies representativas daquela área. Uma pergunta. Exato. Dividindo o Brasil, as regiões do Brasil, qual é a região do Brasil que possui a maior quantidade de espécies de cobras peçonhentas? Nós estamos atualmente com o número equilibrado. Região sudeste tem aproximadamente 20 espécies perigosas. Depois a gente tem o centro-oeste. E depois diminui gradativamente para o norte, nordeste e sul. Muito interessante. E a serpente, que é a sua especialidade, ela é venenosa, não é venenosa, mais ou menos venenosa? Conta para o nosso público, que eu acho que eles ficaram interessadíssimos. Bom, nós temos aí uma diferença conceitual. O que é animal venenoso e o que é animal peçonhento, né? Interessante. A gente trata de preferência como animal peçonhento aquele que produz toxina, que é o veneno das serpentes peçonhentas, e ao mesmo tempo a serpente que produz, ela tem o quê? Um aparato especializado para poder inocular esse veneno. Sim. E a partir daí nós temos o quê? Nós temos as serpentes de interesse médico. O que significa isso? Nós temos serpentes que têm soro ou antiveneno à disposição. Que são as responsáveis pela produção do soro antiofídico? Ou não? Por favor, repete a pergunta. É que são as responsáveis pela produção de soro? Exatamente. E mesmo assim, o que a gente consegue fazer? A gente pega as 66 espécies e divide em 4 grupos, que são os grupos peçonhentos brasileiros, que é o grupo da jararaca, a que mais causa acidente no Brasil, o grupo das cascavéis, o grupo das corais e o grupo da surucucu. Quando a gente pega as espécies de jararaca, o que a gente faz? A gente consegue selecionar, a gente pega 5 espécies, e essas espécies a gente prepara o soro para todas as espécies de jararacas brasileiras. Muito interessante. Por quê? Porque existe uma coisa chamada de imunização cruzada, que o efeito do veneno de uma espécie serve para outras espécies do grupo da jararaca. Outra pergunta. Se uma pessoa é picada por uma dessas cobras ditas peçonhentas, que possuem uma espécie de veneno, o que ela deve fazer? Qual o procedimento? A questão é muito simples, tá? Qualquer pessoa que foi acidentada, ela deve procurar manter a calma. Quem estiver do lado, seu acompanhante, manter a calma também. Certo? Segundo procedimento, se possível, lavar o local atingido com água e sabão. Quando nós falamos lavar com água e sabão, nós estamos passando a ideia de higienização do local. Por quê? Para evitar contaminação secundária ou infecção secundária, tá certo? Em outras partes da pele. A partir daí, o que a pessoa deve fazer? Ela deve ser encaminhada ao serviço médico mais próximo. Quando fizer esse deslocamento para o serviço médico mais próximo, a gente orienta, se possível,
manter o local atingido um pouco mais elevado e de uma posição confortável, para diminuir o possível inchaço. Entrega a pessoa no serviço médico e terminou. O que é que não se deve fazer? É muito mais importante não amarrar. O torniquete. Ou fazer torniquete. Não amarrar ou fazer torniquete. Não cortar e não furar. Não cortar e não furar. Não beber. Nada? Um momentinho só. Um momento. Não beber álcool, querosene. E não colocar nenhuma substância em cima do local atingido. É só isso. Tem uma cultura popular, a gente sempre vê na televisão, nos filmes, que as pessoas chupam um local. Isso é uma cultura que só atrapalha as pessoas? Isso é uma cultura, é um folclore, e ele não serve para nada. Por quê? Porque quando faz a sucção do local, vai sair um pouco de sangue. O veneno, quando é injetado no corpo de uma pessoa, ele é injetado sob pressão e vai para a musculatura. E muito difícil sair o veneno. Se sair é um pouquinho só, que não vai ajudar em nada. Outra pergunta. Existe um tempo para a pessoa foi picada. Qual o tempo necessário para ela tomar o soro e se curar? Ou depende do tipo de cobra? Nós falamos o seguinte. Existe uma diferença muito grande entre acidente e envenenamento. Quando existe um acidente acompanhado de envenenamento, o que vai acontecer? O veneno começa a agir no corpo da pessoa, e quando a pessoa toma o soro por via endovenosa, pela veia, este soro ele vai neutralizar o veneno circulante. Aquele que já agiu não tem mais efeito. Portanto, a gente diz o seguinte: quanto mais cedo, quanto mais precocemente tomar o soro, melhor para o paciente. Por uma questão de estatística e por tudo aquilo que nós sabemos acerca dos acidentes, o melhor tempo de atendimento acontece dentro das 6 primeiras horas. Isso significa que uma pessoa atendida nesse tempo, ela vai ter menos sequelas, o que é muito bom. Isso não quer dizer que uma pessoa que vai ser atendida ou tomar soro depois de 10 horas não faça efeito. Muito pelo contrário, vai fazer efeito sim, só que as sequelas podem ser maiores. Que tipo de sequela pode acontecer? Bom, se for um acidente com jararaca, por exemplo. O veneno de jararaca tem uma ação local intensa. E ele pode causar necrose, e essa necrose se instalar para uma gangrena. Se chegar a gangrena, é necessário amputação. Certo? Se você tomar o soro mais cedo, isso é praticamente evitado. Num caso de acidente por cascavel, cascavel vai dar um problema sério na insuficiência renal da pessoa. E aí, se você demora para botar o soro, o que acontece? O teu rim pode parar de funcionar e a pessoa pode vir a óbito. Portanto, quanto mais cedo, melhor. Há dados de quantas pessoas morrem por picadas de cobra no Brasil por ano? Há essa estatística ou não? Sim, claro. Atualmente, nós estamos com uma média de 30 mil acidentes por ano, tá? Em território brasileiro. Quando a gente fala média, significa que nós estamos com 30 mil, 28 mil, 29, 31, mas a média é 30 mil.
Esse número está mais ou menos estável há muitos anos. O que acontece? Dentro desses 30 mil, o índice de letalidade dos acidentes por serpentes está na ordem de 0,5%. Tá certo? Isso significa que aproximadamente 150 pessoas morrem por ano acidentadas por serpentes em território brasileiro. E o senhor sabe me dizer, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, se acontecer um acidente, todo mundo já pensa no Instituto Butantan, se socorrer. E quando acontece esse tipo de acidente em regiões mais rurais, por exemplo, na região amazônica ou no centro-oeste, Rondônia, como funciona? Existe o soro facilmente nos hospitais? É distribuído em toda a rede? Como funciona nesses locais? O senhor tem conhecimento? O Butantan, ele é produtor de soro, tá? Sim. Toda a nossa produção, quem produz o soro no Brasil é o Butantan, o Ezequiel Dias em Belo Horizonte, o Vital Brasil no Rio de Janeiro. Todo esse soro é adquirido pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde faz a distribuição do soro para cada Secretaria de Estado de Saúde. Cada Secretaria de Estado de Saúde faz a distribuição para os seus municípios, tá certo? Então, quem faz a distribuição é a Secretaria da Saúde do Estado. Destino, apresentação Moreira de Acopiara. Samba da Guardiã, o melhor do samba. Samba da Guardiã, Samba da Guardiã. É isso aí, galera. Eu, Carlos Ragazzi, agora em novo horário, a partir das 11 horas até as 2 da tarde, o melhor do samba, aqui na Guardiã da Notícia. Samba da Guardiã. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Agora, na Guardiã da Notícia. Leis e bichos. Legislação, crimes contra animais, informações, pets. Agora, na Guardiã da Notícia. Leis e bichos. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a doutora Fabiana Sena Gerami e vamos dar início a mais um programa Leis e Bichos. E hoje é um programa um pouquinho diferente, né? A gente está acostumado a falar sobre cachorrinho, sobre gatinhos, animais. Hoje nós vamos falar sobre répteis. E nós vamos falar com um pesquisador do Instituto Butantan, o renomado Giuseppe Porto, ele é especialista em herpetologia. Boa tarde, Giuseppe, nosso pesquisador famoso, renomado e tão querido. Muito boa tarde, doutora Fabiana. Estamos aqui com um bate-papo. Giuseppe, eu queria contar para você, o nosso programa, inicialmente, ele é um programa um pouco diferenciado. Ele é para todos aqueles que são amantes de animais, mas não só os protetores, que se preocupam com os animais abandonados. Nós gostamos de desenvolver programas que façam com que as pessoas adquiram conhecimento, tirem dúvidas, possam interagir com especialistas de diversas áreas, e é por isso que o senhor foi convidado. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua formação, a sua área de atuação, o que o senhor faz no Instituto Butantan, para que os nossos ouvintes, que são dos mais variados, pudessem entender um pouquinho desse trabalho. Meu nome é Giuseppe Porto, eu sou biólogo, meu cargo no Butantan é pesquisador científico. E atualmente eu dirijo o Museu Biológico do Instituto.
e a divisão ao nosso centro de desenvolvimento cultural. A minha especialidade é herpetologia. O que é herpetologia? É o estudo de répteis e anfíbios. E dentro dos répteis, eu sou especialista em serpentes, que é o meu braço mais forte dentro de tudo aquilo que eu faço aqui no Butantã. Então, meu pesquisador querido, posso chamá-lo assim, dessa forma carinhosa? Porque eu estou muito feliz com a sua presença. É uma honra tê-lo aqui no nosso programa Leis e Bichos, alguém do seu gabarito. Fique à vontade, vamos conversar. Giuseppe, me conta sobre... Vamos falar um pouquinho sobre répteis. Quantas espécies de cobras nós temos no Brasil, mais ou menos? É possível uma estimativa? Nós temos aproximadamente 410 animais. Por que eu falo 410? Porque os números eles acabam mudando às vezes de mês a mês, porque as pessoas, os pesquisadores descobrem outras espécies e aí o número muda. Então hoje nós temos 412, mas tem um pouquinho mais porque eu recebi informação de mais 2 espécies de serpentes que foram descritas para o Brasil. E desse montante variável entre 400, você pode me dizer quantas são venenosas e quantas não são venenosas? Claro, exatamente das 15% são peçonhentas ou perigosas e 85% não. O que vai dar 66 espécies. Então podemos entender espécies perigosas como animal peçonhento aquele que produz alguma espécie de veneno. Exatamente, alguma espécie de veneno com potencial de risco com clínica. Que pode ser fatal. Isso vai dar exatamente 66 espécies. Então, na verdade, nós temos muito mais cobras não peçonhentas do que peçonhentas. Com certeza. Isso é um dado interessantíssimo. Eu não sabia disso, imagino que a maioria das pessoas também não. Agora, eu acredito que não saibam. Por quê? Porque a serpente é um bicho muito estigmatizado pelo público. Ele tem a fama de ser um animal do mal. E basta ser uma serpente para as pessoas matarem. E isso é muito ruim. Mas quando a gente fala que somente 66 espécies têm potencial de perigo, a coisa fica um pouco mais amenizada. E uma coisa muito importante que eu digo é o seguinte, esse número, 66 espécies, para o Brasil todo, tá? Quando a gente olha para as regiões, a gente tem esse número diminuído. Tá certo? Ao longo do território brasileiro, cada região tem a sua quantidade de espécies representativas daquela área. Uma pergunta. Dividindo o Brasil, as regiões do Brasil, qual é a região do Brasil que possui a maior quantidade de espécies de cobras peçonhentas? Nós estamos atualmente com o número equilibrado. Região sudeste tem aproximadamente 20 espécies perigosas. Depois a gente tem o centro-oeste. E depois diminui gradativamente para o norte, nordeste e sul. Muito interessante. E a serpente, que é a sua especialidade, ela é venenosa, não é venenosa, mais ou menos venenosa? Conta para o nosso público que eu acho que eles ficaram interessadíssimos. Bom, nós temos aí uma diferença conceitual. O que é animal venenoso e o que é animal peçonhento, né? A gente trata de preferência como animal peçonhento aquele que produz toxina, que é o veneno das serpentes peçonhentas, e ao mesmo tempo a serpente que produz, ela tem o quê? Um aparato especializado para poder inocular esse veneno. Sim.
E a partir daí nós temos o quê? Nós temos as serpentes de interesse médico. O que significa isso? Nós temos serpentes que têm soro ou antiveneno à disposição. Que são as responsáveis pela produção do soro antiofídico? Ou não? Por favor, repete a pergunta. É que são as responsáveis pela produção de soro? Exatamente. Mesmo assim, o que a gente consegue fazer? A gente pega as 66 espécies e divide em 4 grupos, que são os grupos peçonhentos brasileiros, que é o grupo da jararaca, a que mais causa acidente no Brasil, o grupo das cascavéis, o grupo das corais e o grupo da surucucu. Quando a gente pega as espécies de jararaca, o que a gente faz? A gente consegue selecionar, a gente pega 5 espécies e essas espécies a gente prepara o soro para todas as espécies de jararacas brasileiras. Muito interessante. Por quê? Porque existe uma coisa chamada de imunização cruzada, que o efeito do veneno de uma espécie serve para outras espécies do grupo da jararaca. Outra pergunta. Se uma pessoa é picada por uma dessas cobras ditas peçonhentas, que possuem uma espécie de veneno, o que ela deve fazer? Qual o procedimento? A questão é muito simples, tá? Qualquer pessoa que foi acidentada, ela deve procurar manter a calma. Quem estiver do lado, seu acompanhante, manter a calma também. Certo? Segundo procedimento, se possível, lavar o local atingido com água e sabão. Quando nós falamos lavar com água e sabão, nós estamos passando a ideia de higienização do local. Por quê? Para evitar contaminação secundária ou infecção secundária, tá certo? Em outras partes da pele. A partir daí, o que a pessoa deve fazer? Ela deve ser encaminhada ao serviço médico mais próximo. Quando fizer esse deslocamento para o serviço médico mais próximo, a gente orienta, se possível, manter o local atingido um pouco mais elevado e de uma posição confortável, para diminuir o possível inchaço. Entrega a pessoa no serviço médico e terminou. O que é que não se deve fazer? É muito mais importante não amarrar. O torniquete. Ou fazer torniquete. Não amarrar ou fazer torniquete. Não cortar e não furar. Não cortar e não furar. Não beber. Nada? Um momentinho só. Um momento. Não beber álcool, querosene. E não colocar nenhuma substância em cima do local atingido. É só isso. Tem uma cultura popular, a gente sempre vê na televisão, nos filmes, que as pessoas chupam o local. Isso é uma cultura que só atrapalha as pessoas? Isso é uma cultura, é um folclore, e ele não serve para nada. Por quê? Porque quando faz a sucção do local, vai sair um pouco de sangue. O veneno, quando é injetado no corpo de uma pessoa, ele é injetado sob pressão e vai para a musculatura. E muito difícil sair o veneno. Se sair é um pouquinho só, que não vai ajudar em nada. Outra pergunta. Existe um tempo para a pessoa foi picada. Qual o tempo necessário para ela tomar o soro e se curar? Ou depende do tipo de cobra?
nós falamos o seguinte, existe uma diferença muito grande entre acidente e envenenamento. Quando existe um acidente acompanhado de envenenamento, o que vai acontecer? O veneno começa a agir no corpo da pessoa, e quando a pessoa toma o soro por via endovenosa, pela veia, este soro ele vai neutralizar o veneno circulante. Aquele que já agiu não tem mais efeito. Portanto, a gente diz o seguinte, quanto mais cedo, quanto mais precocemente tomar o soro, melhor para o paciente. Por uma questão de estatística, e por tudo aquilo que nós sabemos a respeito dos acidentes, o melhor tempo de atendimento acontece dentro das 6 primeiras horas. Isso significa que uma pessoa atendida nesse tempo, ela vai ter menos sequelas, o que é muito bom. Isso não quer dizer que uma pessoa que vai ser atendida ou tomar soro depois de 10 horas não faça efeito. Muito pelo contrário, vai fazer efeito sim, só que as sequelas podem ser maiores. Que tipo de sequela pode acontecer? Bom, se for um acidente com jararaca, por exemplo. O veneno de jararaca tem uma ação local intensa. E ele pode causar necrose, e essa necrose se instalar para uma gangrena. Se chegar a gangrena, é necessário amputação. Certo? Se você tomar o soro mais cedo, isso é praticamente evitado. Num caso de acidente por cascavel, cascavel vai dar um problema sério na insuficiência renal da pessoa. E aí, se você demora para botar o soro, o que acontece? O teu rim pode parar de funcionar e a pessoa pode vir a óbito. Portanto, quanto mais cedo, melhor. Há dados de quantas pessoas morrem por picadas de cobra no Brasil por ano? Há essa estatística ou não? Sim, claro. Atualmente, nós estamos com uma média de 30 mil acidentes por ano, tá? Em território brasileiro. Quando a gente fala média, significa que nós estamos com 30 mil, 28 mil, 29, 31, mas a média é 30 mil. Esse número está mais ou menos estável há muitos anos. O que acontece? Dentro desses 30 mil, o índice de letalidade dos acidentes por serpentes está na ordem de 0,5%. Tá certo? Isso significa que aproximadamente 150 pessoas morrem por ano acidentadas por serpentes em território brasileiro. E o senhor sabe me dizer, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, se acontecer um acidente, todo mundo já pensa no Instituto Butantan, se socorrer. E quando acontece esse tipo de acidente em regiões mais rurais, por exemplo, na região amazônica ou no centro-oeste, Rondônia, como funciona? Existe o soro facilmente nos hospitais? É distribuído em toda a rede? Como funciona nesses locais? O senhor tem conhecimento? O Butantan, ele é produtor de soro, tá? Sim. Toda a nossa produção, quem produz o soro no Brasil é o Butantan, o Ezequiel Dias em Belo Horizonte, o Vital Brasil no Rio de Janeiro. Todo esse soro é adquirido pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde faz a distribuição do soro para cada Secretaria de Estado de Saúde. Cada Secretaria de Estado de Saúde faz a distribuição para os seus municípios, tá certo? Então, quem faz a distribuição é a Secretaria da Saúde do Estado.